Olá, telespectadores da TV Mon, do programa Dialogando com Dave. Estamos aqui hoje com o senhor Flávio Vargas, um historiador aqui de Montenegro. Vamos falar hoje sobre tradição. Vamos falar um pouco sobre o tradicionalismo aqui de Montenegro. O que o senhor tem a nos contar sobre a tradição aqui de Montenegro? Montenegro, existe tradições aqui em Montenegro? A gente tem um pouco sobre o que o senhor tem para nos contar sobre o tradicionalismo aqui em Montenegro? A gente tem CTGs, tem um pouco de histórias aqui em Montenegro. O que o senhor acha que existe tradições aqui em Montenegro? Minha querida Deise, mais uma vez é um prazer a gente estarmos juntos aqui, dialogando com Deise, né? E eu não sei, a tua pergunta até é pertinente. Será que existe tradição em Montenegro? Existe. Existe tradicionalistas, existe tradição. Só que o movimento tradicionalista organizado em Montenegro, ele foi de altos e baixos. Houve épocas de apogeu e épocas de decadência. Isso até vamos dizer que é fruto de uma cultura, né? Uma cultura do sistema, de uma formação cultural, né? Porque Montenegro teve uma formação histórica portuguesa. Nós tivemos pouca influência espanhola na nossa história, na nossa formação, mas foi portuguesa. E essa formação portuguesa recebeu uma carga muito forte alemã, com a colonização alemã e com o próprio domínio cultural alemão na sua época. Isso gerou até uma certa controvérsia europeia entre portugueses e alemães. E isso se via na religião, se via na política e também no trato social da nossa comunidade. Montenegro foi muito convulsivo nesse encontro de gerações, vamos dizer, europeias aqui na nossa região. Então, por um lado, ficou caracterizado o brasileiro pelo duro, o europeu pelo duro, o português. Pelo outro lado, se caracterizou e até chegou a dominar o predomínio cultural alemão. E sem que houvesse uma preferência patriótica, havia uma diferença muito grande na cultura religiosa. Isso separou as duas formações europeias aqui, porque predominava o catolicismo, o regime imperial português e espanhol, predominava o catolicismo. O catolicismo era uma obrigatoriedade, né? O Estado era preso às tradições e os germanos chegaram com uma nova proposta religiosa que era o protestantismo, né? E aqui houve aquele conflito, e mais um conflito político, partidário, né? E isso se incrementou dentro da formação cultural da nossa região. E quando surgiu o movimento tradicionalista surgiu por 1948, 1947, 48, foi o primeiro CTG fundado em Porto Alegre, que era uma reivindicação da cultura
da cultura nacional gaúcha, né? Que estava praticamente esquecida, relegada a um abandono. A história rio-grandense estava absorvida, estava obstaculizada, né? Principalmente dentro da nossa região, onde o germanismo era muito forte. E aqui surgiu um dos primeiros CTGs, uma das primeiras entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul, pela formação de famílias originais portuguesas que aqui ainda haviam, né? Os Rosa, os próprios Bos, que eram germânicos, mas já eram tradicionais aqui, Goulart, de origem francesa, Coitinho, né? Então, essa gente formava uma elite. E naquela época os clubes eram uma identidade pessoal. Quem não frequentava uma boa sociedade não tinha uma boa característica pessoal, não é verdade, Inês? E então Montenegro era muito apegado a isso aí. Nós tínhamos 4 sociedades, 4 clubes sociais de relevância, clubes grandes, fortes. Primeiro o rio-grandense, de hegemonia alemã, profundamente alemã, né? Engelstall Germania, né? Um clube rio-grandense. Então teve uma época que para pertencer ao rio-grandense tinha que inclusive falar alemão, não é? E era uma elite, né? Depois outro clube de elite que tinha era o Clube 7 de Setembro, mas já era uma elite portuguesa, já não era tão arraigada a formação alemã. Depois tinha um outro clube, o Chimarrão, que se assemelhava ao 7 de Setembro, que era na frente da Praça Rui Barbosa. O 7 de Setembro é aí na João Pessoa, hoje o prédio é demolido, né? Na frente da Tumeleiro ali, era o Clube 7 de Setembro. E tinha o Grêmio Gaúcho, lá na Timbaúva, que chamavam na zona rural, né? De formação mais autêntica, campeira, rural, gaúcha, né? E mais o Clube União Operário, que era um clube para entidades trabalhadoras, para operários e tal. Então não pertencia àquela elite do rio-grandense, nem a elite do 7 de Setembro, Chimarrão e Grêmio Gaúcho. E quando surgiu o movimento tradicionalista, esse pessoal que pertencia à elite do 7 de Setembro e tinha uma formação gaúcha, tinha uma tendência gauchesca nas suas origens, resolveu também fundar um CTG aqui, que era uma novidade, que muita gente não sabia o que era. Isso foi por 1952, 51, 52, foi fundado o Centro 20 de Setembro de Tradições Gaúchas. Vamos lembrar que não era CTG 20 de Setembro, era Centro 20 de Setembro de Tradições Gaúchas. Foi um dos primeiros, um dos 4, 5, 6 primeiros do Estado, né? Foi fundado em Montenegro. Razão até porque nós temos uma forte formação social com a Brigada Militar, já desde muitos anos. E então, oficiais jovens da Brigada Militar que estavam estudando em Porto Alegre, eles se envolveram com o movimento tradicionalista daquela época, e quando se formaram, saíram oficiais que vieram para o interior, muitos vieram para Montenegro, para o nosso 5º Batalhão, e trouxeram aquele espírito gauchesco juntos também, como foi o caso de um dos expoentes disso aí, o tenente Vitor Melo Ferreira, que veio e tinha a letra de ouro do mais culto poeta repentista do Brasil. Já faleceu também, faleceu como coronel, o coronel Vitor Melo Ferreira. Ele era o mais culto poeta repentista do Brasil. Ele era um gaúcho que era levado lá ao catete para trovar para o presidente Getúlio Vargas. Ele andava em Brasília depois, mais tarde e tudo.
E eu tinha orgulho de ser seu filho, seu amigo, muito chegado à sua família. Então ali foi fundado o 20 de setembro. E o fim de setembro funcionou até quando houve a vontade dessa elite de funcionar. Funcionou muito bem. Uma grande entidade que pertencia ao Clube 7 de Setembro. E um detalhe, só podia ser sócio do 20 de setembro quem fosse sócio do 7 de setembro. E não era todo associado do 7 de setembro que podia entrar no 20. E nessa época, eu era garoto de 14, 15, 16 anos de idade, apaixonado por tradicionalismo desde criança, de berço. Eu me agreguei ali a essa gente, né? Com outros jovens da minha idade e do mesmo princípio, como o próprio Dr. Valmir Oliveira hoje, o Décio de Oliveira, Marco de Oliveira, Lauro de Paula. Nós éramos jovens daquela época, os mais jovens que tinham, que pertenciam a esse aglomerado, essa elite, eram os Rosa, o Paulinho Rosa, que já era noivo naquela época, o Titonho Rosa, que era guri da nossa idade, né? E então nós estávamos juntos naquilo ali. Mas como quem mandava eram os mais velhos, eles resolveram extinguir, enrolar a bandeira do 20 de setembro e o 20 parou de existir. Em 10 anos de existência, 8 ou 10 anos de existência, acabou o 20 de setembro. Daí nós ficamos órfãos, não tínhamos mais o CTG. Então tivemos que criar o CTG. Foi onde criamos o CTG Estância do Montenegro. Uma coisa que eu não sei se o senhor acha, coisas assim, aqui em Montenegro não existe muitas festas das cidades, né? Existem poucas, né? Que tem festas tradicionalistas. Até vamos dizer que tenha poucos tradicionalistas, mas os poucos que tem são de muita fé. Muita fé. De muita fé. Sim, agora aqui teve uma festa de São João, né? Sim. Uhum. Né? Que tem todos os anos e eu não sei se o senhor concorda, sendo um historiador, que é o que eu acho, né? Sendo um dos maiores do Rio Grande do Sul, que quer saber alguma história, pede para o seu Flávio Vargas, que ele tem um livrinho aqui na cabeça, né? Nem precisa pegar o seu livro, tem na cabeça, sabe muito bem contar as histórias pra gente, né? Não só do Rio Grande do Sul, de Montenegro, do Brasil todo, né? O que o senhor acha essa festa de São João sendo que querem colocar sendo uma festa tradicional aqui de Montenegro? Uma boa pergunta, Deise, uma boa pergunta. Concorda ou não? Tem outras várias, né, festas que podiam, né? Tu sabe que isso é uma pergunta que tu fizeste muito, muito inteligente, porque é um fato que me intriga como tradicionalista, como pesquisador de história, contador de história, como o velho cacique Murubixaba, que me considero apenas, né? Mas o que acontece é o seguinte: São João Batista é o oráculo de Montenegro, é o patrono religioso de Montenegro. E isso era uma característica antiga, né, de formação portuguesa, né, de formar qualquer coisa tinha que ter um nome de um santo junto, né, principalmente na formação de um município, né. Montenegro era São João, São Sebastião do Caí foi São Sebastião, Triunfo foi Bom Jesus do Triunfo, e assim Taquari, São José, assim cada localidade tinha o seu oráculo, tinha o seu santo, era uma coisa que era quase que obrigatória, né, dentro do estado laico que nós vivíamos, né? E o santo
escolhido foi um belo santo, por sinal, parente de Jesus Cristo, na São João, um dos santos mais fortes que nós temos. Agora, isso se tornou um patrimônio cultural, folclórico, religioso do Brasil. Não é exclusivo, nós não podemos nos adonar desse patrimônio. Nós somos apenas mais uma vertente desse patrimônio, porque a maior força que tem, vamos dizer, as festas juninas, as festas religiosas, que são folclóricas, mas não fazem parte do nosso folclore, é do folclore brasileiro. Então é muito mais forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente no Nordeste brasileiro, né? O Nordeste brasileiro, as festas juninas é uma bandeira lá dura um mês, dura 2 meses, é mesmo que o carnaval. Nós não podemos querer imaginar fazer um carnaval do Rio de Janeiro em Montenegro, né? Não tem como. Carnaval é no Rio de Janeiro e já é parte da história do Rio de Janeiro, que rende divisas, rende economia turística, né? E então a festa religiosa nossa é apenas uma festa em homenagem ao nosso santo, e não para considerar a maior festa da nossa cidade ou da nossa região. Nós vamos nos tornar sendo apenas repetitivo. Nós nunca vamos fazer uma festa de São João como eles fazem no Nordeste brasileiro, né? Lá eles vivem o ano inteiro para fazer aquilo, e vamos dizer que aqui nós temos motivos históricos muito mais fortes, muito mais potentes, com muito mais consistência para ser reverenciado como uma festa oficial da nossa região. Vamos dizer, o aniversário da cidade é a coisa mais importante que tem. E jamais eu acredito que uma festa religiosa possa substituir uma festa de aniversário, né? Agora, por exemplo, Montenegro é um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul. Montenegro tem mais de 400 anos de história. Nós fizemos há poucos dias uma festa de 149 anos de emancipação política, que já é um indicativo de uma cidade histórica. O ano que vem nós vamos para o Sesc Centenário, 150 anos de Montenegro. É uma maravilha. Então Montenegro tem uma formação histórica mais antiga que Triunfo. E Triunfo era o município mãe de Montenegro. Nós temos registros históricos em Montenegro de 1625. 1625. Foi quando mataram aqui os índios ibiraiaras, mataram o padre Cristóvão de Orellana, que veio aqui fazer uma aproximação, uma catequese com os índios ibiraiaras, e deu conflito entre os jesuítas e os índios, e terminaram matando o padre Cristóvão de Orellana, né? Então, isso em 1625. Nós temos um relato histórico de 1554, 54 anos após o descobrimento do Brasil, 54 anos após o descobrimento do Brasil, 2 padres jesuítas portugueses foram mortos aqui na região da Íbia. 54, a mando do padre José de Anchieta. Eles vieram também para fazer uma aproximação com os índios ibiraiara, os caiaguás, os caiangues, os índios que habitavam a nossa região aqui. Isso em 1554, e eles foram mortos pelos índios aqui. Então, veja lá a longevidade da história da nossa cidade. Quanta coisa nós temos para buscar disso aqui. A festa religiosa, a festa de São João é muito bonita e tudo, mas não tem o brilho daquelas festas do centro e do norte do país, do nordeste do país, né? Agora, a história nossa de um município antigo, que tem personalidade, é isso que nós temos que cultivar. E a personalidade própria do nosso município. Por que o pessoal já estão se falando de uma comissão de 150 anos, mas eu não vejo ninguém correndo atrás
indo atrás, buscando essas histórias, lutando por 150 anos da festa de Montenegro. Pois é, e é uma coisa tão importante como a nossa formação, porque a formação do Rio Grande começou pelo litoral norte, começou pelos campos de Viamão, e naquela época a cidade de Viamão nem existia. Os campos de Viamão compreendiam as terras de Torres até a foz do Rio Grande, ao lado esquerdo da Lagoa dos Patos, ao lado esquerdo do Guaíba, até o oceano. Aquela região toda ali eram chamados campos de Viamão. Ali começou o Rio Grande, com o tropeirismo. Primeiro o tropeirismo de mula, e depois o tropeirismo do gado vacum, né? E começou por ali, pelos portugueses, açorianos, mamelucos, né? Que uns vinham de São Vicente, lá da região de São Paulo, vinham por Laguna, por terra até, vinham mais poucos, vinham mais embarcado até Laguna, até São Francisco do Sul, vinham embarcado para facilitar a estrada. E depois de Laguna para cá, era muito difícil a navegação, porque o nosso mar, a nossa costa, é muito longa e é uma costa baixa, com a caída oceânica é muito rala e com muitas ondas, mar bravio, e então é muito perigosa a navegação. Nós temos a mais longa costa retilínea do mundo. Nós temos 600 quilômetros de costa retilínea, sem um porto, desde Laguna até Maldonado, no Uruguai. Não existe, agora até vamos dizer que existe, mas não existe, tem o Porto de Rio Grande agora e tal, mas não existia um porto seguro de atracação de navios, né? Então, os portugueses, os espanhóis, eles tinham medo da nossa costa, né? Mas esse pessoal que vinha tropear, eles vinham por terra. Então eles entravam pelos campos de Viamão, que era o litoral norte, atravessavam o rio São Gonçalo, hoje a cidade de Rio Grande, que foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul, né? Foi a primeira vila, a primeira freguesia, foi Jesus Maria José, o Forte Jesus Maria José, cidade de Rio Grande, e que vinham também lá do Rio da Prata, que vinham da colônia do Santíssimo Sacramento, né, onde já estava habitada, que os portugueses mandaram mais para lá açorianos, né, porque os Açores, 9 ilhas dos Açores, estavam com problemas de população, né? Pouca terra, muita gente, embora um povo culto, né? Um dos poucos povos do mundo que se preparou para fazer a sua migração, né? As crianças dos colégios nos Açores já aprendiam desde pequeno as línguas, os dialetos, a história de regiões que eram posses portuguesas, para fazer sua migração quando chegasse o momento, porque era certo que eles iam ter que sair dos Açores e ocupar outras terras. Então eles já vieram para cá com uma formação. E chegaram aqui e encontraram aquele Rio Grande de Gaudério, né? Aquele Rio Grande do Teatino, sem lei, sem rei, o que vinha para cá de europeu eram degredados, inimigos da corte de lá. E daí não, daí veio gente civilizada, veio o conceito de família, veio a religiosidade portuguesa, foi onde nós fomos conhecer o lar, a casa, os portugueses, açorianos principalmente, que nos trouxeram isso. Nós fomos conhecer daí o fogão para fazer a comida, o fogão a lenha. Fomos conhecer a panela
que o Rio Grande não conhecia. A carne era enfiada no espeto e assada numa fogueira meio crua. Daí nós conhecemos a comida temperada no fogão, né? A casa com cortina nas janelas, mesa, talheres, louças. Veio a sua religiosidade, veio os seus cânticos religiosos, veio os ternos de reis. Ternos de Reis, uma coisa tão linda, tão importante, que está terminando porque os jovens não estão se interessando em cultuar os reis, os ternos de reis, né? E os antigos estão indo embora, né? E a gente se preocupa com isso aqui. Os ternos de mutirão, né? Que faziam as lavouras, cantando, trabalhando com enxada, com a foice, cantando, e reunir os vizinhos e um ajudava o outro, os terços cantados, na dificuldade das missas, de uma assistência religiosa muito aproximada, a própria população se organizava fazendo seus terços cantados, né? Então nós aprendemos isso com os portugueses. E essas coisas todas, eles trouxeram instrumentos. Até então era o tambor que nós tínhamos aí, nativo, né? Veio a viola, né? Veio a guitarra, né? Depois os italianos trouxeram a gaita, né? E foi se mesclando, formando essa tradição, esse grupo coletivo que veio dar origem ao nosso CTG, que veio formar o nosso CTG, né? Então, com a extinção do 20 de setembro, eu tinha 17 anos, 18 anos, né? Convidei meus companheiros do 20 para fundarmos um novo CTG. Ninguém me acompanhou, ninguém quis me acompanhar, justamente por causa da elite. Os que eram donos do 20 de setembro, vamos dizer assim, eles não queriam que o 20 existisse mais, morreu. Mas também não queriam que fizesse outro. Eles queriam que fosse só eles. E essa gente tinha um medo também de se compatibilizar com aquela elite dominante que tinha na cidade da época. Então eu fiquei sozinho. E buscando daqui e dali, eu me lembrei que Montenegro teria muitos tradicionalistas, mas que nunca frequentaram, não sabiam o que era um CTG, né? Tinha que despertar essa gente. Eu fui buscar nos companheiros, colegas, amigos do meu pai, do meu avô, que eu conhecia como gauchões, que andavam sempre de bombacha, isso e aquilo, né? E foi nessa gente que eu me agarrei. E daí nós fundamos o Estância do Montenegro, né? Fundamos o Estância do Montenegro, que foi inaugurado em 1961, né? 61. Levamos uns 3, 4 anos para concretizar, e deu certo, funcionou, gente boa, né? Hoje lembro com saudade, eu sou o único fundador vivo ainda do Estância, por enquanto ainda estou aqui, né? E os outros já nos abandonaram, até mais jovens do que eu, já nos abandonaram, já partiram, né? Então Walter Flores de Oliveira foi o primeiro patrão, foi uma pessoa espetacular. A mulher dele, a Lia, uma pessoa extraordinária. Os dois foram os heróis, os lutadores, né? Taudelino Flores, se deve muito ao Taudelino, morreu agora há poucos anos, né? E Lauro Darcy Soares foi o primeiro capataz. Daí podemos falar no Argemiro Amorim, lá do Pasto do Segredo. Tantos eu não vou arriscar mais falar nome, porque é tanta gente que a gente pode esquecer o nome, é um pecado que não tem perdão, né? Mas, então foi o que deu até hoje. Mas aqui a gente tinha preconceito sobre tradicionalismo, sobre gaúcho, era grosso, era analfabeto, era gente rude, né? Nós mesmos, como jovens, nós às vezes íamos nos bailes
em São Leopoldo, por exemplo, do tio Lautério em São Leopoldo, né? Nós levávamos a nossa pilcha dentro de uma mala e botava lá nos trilhos de trem e a gente se pilchava, porque se fosse vestido a gaúcho, era gozado, era tirado para bobo, para palhaço. Se passasse pilchado na Praça Rui Barbosa, como nós chamávamos, os bundinhas da cidade, nos atiravam piada, e daí dava briga, dava tudo aquilo, né? Então era uma discriminação. E quando eu saí daqui, que eu fui trabalhar, eu fui para Passo Fundo trabalhar, eu já estava com 22, 23 anos, e eu fui muito acanhado para lá, porque aqui eu queria ser tradicionalista e ninguém me dava importância como tradicionalista. E eu cheguei em Passo Fundo, o pessoal lá foi me conhecendo e eu muito tímido, nunca falava em tradicionalismo, em nada, mas não adianta pelo jeito da gente, o sotaque, e eles foram me descobrindo. Olha, eu fiquei surpreso, o tradicionalismo em Passo Fundo era a elite da cidade, era o tradicionalismo. A elite, a sociedade mais forte, mais dominante, era a sociedade tradicionalista, né? Aquilo me trouxe um novo alento, um novo ânimo, né? Aquela região é bem... Então tá, gostaria, nosso tempo já, por mim ficava, mas o nosso tempo já está. Gostaria de agradecer o senhor pela sua entrevista. Um grande abraço, que para mim é sempre um prazer ter o senhor aqui no meu programa. E não sei se o senhor tem mais alguma coisa a dizer. Só te agradecer, minha querida. Te agradecer, já é a segunda vez que eu venho aqui no Dialogando com a Deise. É um prazer e nos tornamos amigos, graças a Deus, né? E estou sempre às tuas ordens, o que eu puder ser útil, né? Cada um tem seu pensamento, tem a sua vontade, temos que respeitar os outros, a vontade dos outros, mas a gente também às vezes tem que contar o que é da vontade da gente, o ideal e aquilo que se espera. O tradicionalismo hoje em Montenegro caiu bastante depois dessa pandemia, mas caiu em todo lugar e tudo se arrefeceu com essa pandemia. Esses 2 anos mataram um pouco da alegria e da cultura de todos os povos, né? Mas agora nós vamos recuperar isso, vamos recuperar. Nós temos muita gente de força, de vontade, muitos tradicionalistas aí de muita qualidade, de muita competência. E nós temos certeza que todas as entidades tradicionalistas de Montenegro vão reagir agora e nós vamos voltar àquele apogeu de antigamente, do passado. Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima.